Pessoal, eu acabei esquecendo ali de citar aquelas outras classificações das fontes de luz. Fonte de luz incandescente é aquela que emite luz devido a alta temperatura. Está tão quente que emite luz. Aí a gente chama de fonte de luz incandescente. E se a fonte de luz emite luz e não está aquecida, então ela é luminescente. Tá? Então, emitiu luz devido à temperatura, incandescente, emitiu luz de outra maneira que não é relacionada à temperatura, luminescente. Vagalume é o quê? Bioluminescente ou quimioluminescente. Tá? Então, quando a gente chama de bioluminescente, é uma forma de vida que emite luz. E se a forma de vida está gerando uma reação química dentro dela, a gente poderia chamar de quimioluminescente, que o exemplo máximo seria aquelas pulseirinhas que a gente quebra, rola uma reação química, ela passa a brilhar, certo? Ah, não, A lâmpada, na verdade, é fluorescente, né? E o que é fluorescente, pessoal? Isso, ó, o interruptor já é fosforescente. É os dois maiores exemplos. O que é fluorescente? É um objeto que brilha a baixa temperatura estimulado por algo. E ele só brilha durante o estímulo. Quando o estímulo acaba, o brilho acaba. Essa lâmpada só está brilhando por causa da corrente elétrica que a atravessa. Quando eu corto a corrente elétrica, corto o brilho, não é isso? Então é fluorescente. Em compensação, as coisas que permanecem brilhando, mesmo depois que o estímulo cessou, são chamadas de fosforescentes. E o exemplo bom também é o interruptor. Ele já está brilhando, aliás. Por que eu não observo o brilho dele? Porque a luz está brilhando mais do que ele, aí ofusca a luz que está saindo dele, mas ele já está brilhando. Lembra que agora no céu está cheio de estrela. Só não consegue enxergar as estrelas porque a luz do sol é muito mais forte que a luz das estrelas, certo? E quando eu apago a luz, que é o estimulante para aquela coisa brilhar, ele continua brilhando. E aí eu vejo porque aquela luz fica um pouquinho mais forte. O fosforescente precisa de luz ambiente para recarregar. O material fosforescente absorve a luz do ambiente para depois, né, emiti-la. Certo? Com certeza. Então se tu deixar a estrelinha, aqueles adesivinhos que brilham no escuro, direto no escuro, uma hora tu vai ver, tu já não vai ver mais brilho nenhum. Vai ter acabado a energia armazenada. Não, ainda tem até hoje. Teus pais fizeram? Meus também fizeram. Cruzeiro do Sul, Três Marias, no teto do meu quarto. Ai, eu tenho um monte. Ai, é muito legal. Ficava muito claro. Mas agora eu vou colocar preta dela. Branca e preta. Pessoal, continuando. Outra coisa importante do cara saber é a classificação dos materiais em relação ao comportamento óptico. Se o material não deixa passar luz nenhuma, é que ele é chamado de opaco, como a madeira, como o concreto, como boa parte dos plásticos, do aço. Aí eu queria que tu percebesse, eu coloquei raios mais fortes chegando e coloquei alguns raios voltando, né? Esses raios que estão sendo refletidos, eles estão mais fraquinhos, quer dizer que parte da radiação foi absorvida. E qual é a consequência quando um corpo absorve radiação? Esquenta, show de bola. Então o material opaco, parte da radiação vai ser refletida e parte da radiação vai ser absorvida. Material transparente é aquele que a luz atravessa e atravessa de maneira organizada. Os raios chegam com uma certa organização, sofrem desvio na hora de entrar e na hora de sair, mas o desvio é igual para todos os raios e, portanto, a organização se mantém. Então, quando tu consegue ler através de algum material, por exemplo, ele é transparente, como uma janela de vidro normal, como os vidros do carro, como os vidros da boa parte da casa do cara. Só que tem vidro que não é transparente não, e tem vidro que é translúcido. A luz passa, mas fica toda embaralhada quando passa. Olha ali, ó. Né? Não dá nem para ver direito o que tem do outro lado lá, uma parede, mas está tudo esquisito, porque a luz sai organizada da parede, né? Com cara de parede, e quando vai atravessar a lâmina de vidro, cada raio vai para um canto, quando chega no teu olho, tu não consegue distinguir o que tem do outro lado. Tu vê que a luz está passando, mas está passando toda embaralhada, sofrendo difusão. A luz passa, mas sofre difusão, é o nome que se dá a esse fenômeno. Aqueles espelhos que tem na polícia para ver de um lado. Na verdade, cara, a ideia é a história do espelho, do vidro espelhado, né? O importante é isso, né? Não é só ter uma película que vai refletir, isso ajuda, só que do lado onde estão os policiais está sempre escuro, né? Lembra? Está sempre escuro. Se tu acender uma luz forte naquela região, o bandido vai conseguir ver.
Na verdade, só do bandido encostar no espelho e fazer assim, ele já consegue ver alguma coisa lá dentro. Vai ter que ter uma luz mínima lá para eles poderem, né, se locomover naquele ambiente. Mas então aquela história da película do carro funciona porque dentro do carro está com pouca luz. Se o cara acender a luz interna do carro, ou se a pessoa eliminar a luz ambiente e tentar pegar só a luz que vem de dentro do carro, ela consegue enxergar lá dentro, certo? Então tem a ver com a diferença de luminosidade. Tem a ver mais ou menos com a gente não enxergar o brilho daquele interruptor agora, né? Então tem menos luz vindo dali do que daqui. Aí ofusca aquele brilho e nem parece que está brilhando, certo? Cara, na verdade é o seguinte, ó, aquela cor ali, ela não é só luz que está saindo do objeto. Lembra que os objetos todos emitem infravermelho o tempo todo? Né? Como aquela radiação ela está no limiar, né, entre o visível e o não visível, dá aquela sensação esquisita. Que nem a luz negra, já viram a luz negra? Quando tu bate no branco fica aquela coisa bem forte. É porque a luz negra é quase ultravioleta. Aliás, tem violeta e tem um pouco de ultravioleta. Vocês já viram aquele violeta bonito da luz negra, né? Então, como aquilo ali está estimulando o olho no limiar do que ele pode ou não pode enxergar, é mais ou menos como um leve curto-circuito na hora de observar aquilo. Dá uma sensação esquisita, não é uma cor normal aquilo, não é uma cor natural do dia a dia, né? E não é saudável, eu confesso a vocês, tá? Então, tudo bem para balada, luz negra, beleza? Lá em casa a gente faz muita festa, a gente comprou luz negra para iluminar o ambiente, só que é bom usar só realmente no momento necessário, porque como ela tem ultravioleta forte, né, pode, né, com o passar dos anos, ter uma diferença na pele do carro. Eu uso luz negra, tipo assim, tem um luminário em cima da minha cabeça, eu boto a luz negra para iluminar o quarto, que é um quarto só que minha família fica. Aí ela ilumina o teclado, que as letras são brancas, aí fica mais fácil de ver. Tem essas aplicações, aliás, a luz negra tem outras aplicações, inclusive para polícia técnica, né? Quando, por exemplo, o cara vai numa cena de crime e vai ver se tem sangue, o cara joga luminol, que é uma substância que vai reagir com sangue e ficar fosforescente após a reação com sangue. E aí quando tu joga a luz negra, né, a luz ultravioleta, esse luminol reagido com sangue fica extremamente visível. E se o luminol não reagir com sangue, ele fica invisível. Aquelas né? canetinhas também, né? Que escreve na parede e bota... Isso, alguns também são usadas às vezes para verificação de notas, né, se são verdadeiras ou falsas. Aí às vezes só com a luz ambiente tu detecta, né, mas algumas tu passa e depois tu ilumina com uma luzinha. Aliás, uma coisa que eu vi legal, tem tudo a ver com isso, meu filho, uma canetinha dele que tu escreve e não enxerga nada. Aí tem uma luzinha na bunda da caneta que é ultravioleta e aí tu enxerga. Tem tatuagem assim também de outro. Tatuagem também deve fazer bem pra pele, né? Aliás, esses dias eu vi um programa sobre as tatuagens do Japão, né? E o ninja lá da tatuagem do Japão, os caras são pirados, né, cara? As tintas coloridas são tóxicas. E aí o cara que tem tatuagem grande e colorida para mostrar que ele é resistente à toxicidade da tinta. Os caras são doidão mesmo. Tem que colocar no olho. No olho, aquela do olho eu fiquei incrível. Realmente o cara comeu merda e vai tatuar uma aquela eu fiquei apavorado. Destruiu o próprio olho, cara. Galerinha, isso aqui é meio esquisito, ó. Isso aqui quando o cara estuda a primeira vez, fica assim, porra, não faz sentido isso. Eu confesso que quando o cara passa a primeira vez não faz sentido. Tu começa a entender a função disso daqui a pouco. Mas presta atenção que vale a pena. Sistemas óticos e pontos notáveis. Isso aqui é um sistema ótico. O que é sistema ótico, professor? O que tu quiser. Pode ser uma lente, pode ser um espelho, uma parede, o teu olho, o que tu quiser. Esse sistema ótico, a luz está chegando ou saindo dele? Está chegando. Um sistema ótico bem comum no teu dia a dia é um espelho. Concorda? Você usa todo dia, acredito eu, né? Espelho. Quando a luz bate no teu corpo e vai para o espelho, a luz está chegando no espelho, assim como essa, né? Chegando no sistema ótico. E a luz que está chegando no sistema ótico veio de quem? Veio de mim, que sou o objeto. Aquilo que eu enxergo lá no espelho é a... Beleza. Então, sempre que a luz está chegando no sistema ótico é porque ela veio do... Objeto. Claro. Essa luz está chegando ou sai do sistema ótico? Chegando. Ela veio do... Objeto. Essa luz está chegando ou saindo? Chegando. Então ela veio de quem? Isso não é algo para ser decorado, é algo para ser entendido. No dia a dia é assim, tá ali o espelho. Se eu me vejo no espelho, quer dizer que a luz bateu em mim e foi para o espelho.
Quando a luz estava indo para o espelho, estava saindo de mim, que sou o objeto. Beleza. Em compensação, esses raios de luz estão chegando ou saindo? Saindo. Quando eu me olho lá no espelho, se eu estou me vendo lá no espelho, é porque tem luz vindo para o meu olho, me mostrando que eu estou lá atrás, né? Que a minha imagem está lá atrás, na verdade, não é isso? Então, quando a luz está saindo do sistema óptico, é porque ela está vindo ou indo formar a imagem. Ela está relacionada à imagem. Se a luz está chegando, ela veio do... Se ela está saindo, ela vai formar a... É o que acontece no dia a dia. Essa luz está saindo, vai formar quem? Luz saindo, vai formar quem? Luz saindo está relacionado à imagem. Quando raios de luz se encontram de verdade, raios de luz se encontram, é que aquela coisa existe, é real. Só que quando as pontilhadas de um raio de luz se encontram, aquele encontro não ocorreu na realidade, né? É uma coisa chamada de virtual. Então aqui é luz de verdade, não é isso? Aqui é pontilhada. Quando é luz de verdade é real. Quando é uma pontilhada é só uma viagem. É virtual. Por isso que esse ponto é chamado de ponto-objeto real. Esse aqui é chamado de ponto-objeto virtual. Objeto porque a luz chega. Real porque é luz de verdade. Objeto porque a luz chega. Virtual porque é feito de pontilhadas, de prolongamentos. Agora, para a luz estar vindo de um objeto e estar chegando paralela, onde é que esse objeto está? Para a luz estar chegando paralela, onde é que esse objeto está? Porque assim, se o objeto estivesse aqui e a luz estivesse saindo do objeto, a luz formaria um pincel cônico divergente, não é isso? Para que a luz chegue paralela, onde é que esse objeto tem que estar? Lá na puta que pariu, no infinito. Quando a gente vê luz chegando paralela num lugar, é porque o objeto está tão longe, que os raios aparentemente já não estão mais se abrindo, que os raios estão paralelos. Isso é uma coisa que às vezes é difícil da galera intuir. Mas eu vou tentar te mostrar isso. Vou tentar usar a outra metade do quadro para te mostrar isso. Quando os raios estão paralelos, a gente diz que retas paralelas se encontram no... Então, nesse caso, o objeto está lá longe. A gente chama de objeto impróprio. Certo? Então, nessa situação, é objeto impróprio, ou ponto-objeto impróprio. Eu demorei a engolir essa história. Como assim, cara? Vê de perto, a luz está se afastando. Vê de longe, a luz está paralela. Como assim? Galera, é uma coisa geométrica. Vou tentar te provar o que eu estou te dizendo. É um momento muito delicado esse. Presta atenção que isso aqui vai ter consequências em vários outros momentos da ótica. Objeto. Quantos raios de luz saem do objeto? Infinitos. Se eu olho de perto o objeto, se eu estou olhando esse objeto de perto, não é grande a chance de entrar por essa janelinha, essa coisinha preta aqui no meu olho, não é grande a chance de entrar raios por essa janelinha que ainda estão se afastando? A janelinha é pequenininha, tu viu, né? Então, se eu olho de perto, esses infinitos raios de luz, né, que chegam por essa janelinha, vários deles vão entrar e vão estar se afastando ainda. Porém, se eu estou olhando esse mesmo objeto de longe, gente, quando eu olho de longe, a luz que chega nessa região não vem praticamente de um único ponto? Porque olha só, esse raio aqui ó, já vai lá para cima. Ó. Esse outro raio aqui de baixo já não vai bater no meu olho, ó, tem que passar ali para entrar no meu olho. Então, quando eu olho um objeto de longe, a luz que pode passar por essa bolinha, por essa janelinha do olho, ela vem praticamente toda de uma mesma região. Quando esses raios que vêm de uma mesma região vão entrar no meu olho, eles já estão praticamente paralelos. É algo geométrico. Quando a gente olha de perto, a luz que entra no olho ainda está se afastando bastante. Raios divergentes. Quando a gente olha de muito longe, a luz que entra no olho já é praticamente toda paralela, porque veio praticamente de um ponto só. Certo? Manda. A gente vê ao contrário também, cara. Por exemplo, tá os raios assim, tá chegando no meu olho lá, aqui, e chegam lá na retina ao contrário, né? Se tá vindo tudo reto, ele não vai mais mudar muito, ele vai chegar... Aí é que tá, olha que bonita a tua pergunta. É por isso que quando eu estou olhando de perto, eu
faço um esforço para o meu cristalino ficar bem curvo. Aí ele pega os raios que estavam se afastando, deixa paralelo e faz se encontrar. Quando eu olho de longe, eu relaxo o olho, o cristalino fica reto e aí ele mexe e curva menos os raios de luz. Mas não te esquece, a tua córnea já é uma lente assim, então só a córnea já aproxima um pouco. E isso então está relacionado com a miopia e hipermetropia, certo? O míope ele tem dificuldade de trabalhar com os raios paralelos, né? O hipermétrope tem dificuldade de trabalhar com os raios que chegam divergindo. Por isso que é importante ter essa noção. Lá para frente eu vou estimular isso de novo em vocês, né? Mas é importante esse primeiro contato. Eu demorei um tempão a entender isso. Então eu tinha dificuldade de entender a correção da miopia e hipermetropia por causa da demora de entender esse fenômeno geométrico. Legal. Voltando então, analisamos os pontos objetos, vamos dar uma analisada rápida nos pontos imagem. Que tipo de ponto imagem é esse, pessoal? Real, virtual ou impróprio? Real. Luz de verdade se encontrando. Ponto imagem real. Ponto imagem virtual. Senhor, o ponto imagem virtual está sempre dentro do sistema óptico? Não, foi uma coincidência. Ele poderia ter parado aqui fora sem problema nenhum. Isso, mano, virtual eu não consigo entender direito. É que assim, olha só. Na hora de começar a explicar espelho plano, tu vai entender melhor. Mas a ideia é a seguinte. Os caras ficavam filosofando. Que merda é aquela atrás do espelho? Se eu sei que não existe nada atrás daquele espelho. Pega o espelho, olha, não tem merda nenhuma. Tu bota o espelho, mas caramba, tá lá eu, atrás do espelho. Dá aquela nítida noção de profundidade. Os caras ficaram se perguntando por que dá a impressão de que tem alguma coisa lá. Eles viram que a luz bate no espelho, se reflete e vem para o olho. Quando a luz atinge o olho, o cérebro que entende que a luz anda em linha reta, jura que a luz saiu lá de trás do espelho, porque esses raios que atingiram o olho, se tu prolonga esses raios para trás do espelho, né, vai dar a impressão que ele está saindo lá de trás do espelho, mas não está saindo de trás do espelho, está saindo da frente do espelho. É porque o cérebro foi iludido pela batida e pela reflexão. Aí os caras assim, como é que nós vamos explicar que dá a impressão de estar lá atrás? Se a luz, na verdade, daqui o espelho, a luz está vindo assim do espelho, né? Como é que eu vou explicar que eu estou enxergando o cara lá atrás? Ah, é porque o cérebro acha que a luz anda em linha reta e ele tem a impressão de que a luz está vindo lá de trás. É daí que nasceu a ideia de fazer uma pontilhada, para explicar o fato da porcaria estar lá atrás. E aí a gente começou a perceber que as imagens que nascem de luz prolongada são diferentes das imagens que nascem da luz de verdade. Como assim, professor? Uma imagem desse tipo, que nasce do prolongamento dos raios de luz, tu não tem como pegar uma tela de cinema e estampar ela ali. Uma imagem que nasce da luz de verdade, como essa aqui, se tu pega um papel e bota ali, tu vê a imagem estampada ali. Ou seja, uma delas é palpável, dá para pegar mesmo, dá para ver. A outra não, é um delírio, é uma ilusão do cérebro. Por isso que a gente chama de virtual tudo aquilo que é pontilhado. Certo? Então é virtual porque é virtual mesmo, não existe. Aquilo que tu está vendo no espelho é uma ilusão do teu cérebro. Aquele bicho que está lá atrás, né, que não é igual a ti, né, que tu levanta a tua mão direita e o cara levanta a mão esquerda dele, lembra? Certo? Aquela coisa lá é uma alucinação do teu cérebro, aquilo não existe. Não dá para imprimir aquilo, não dá para botar aquilo numa tela de cinema. Em compensação, se em vez de um espelho eu usar uma lente, eu posso projetar o teu corpo na parede, como no cinema. Certo? Ou seja, a imagem do cinema é uma imagem real, porque ela é projetável, certo? Tá? Mas é uma coisa delicada. Eu lembro, cara, que no ano passado eu gastei umas 2 aulas com uma menina que ela não engolia essa história do prolongamento. E aí ela também tinha lido alguma coisa sobre espelho, que o espelho reflete uma realidade, uma outra dimensão, não sei, uma coisa meio bizarra. E aí eu gastei umas 2 aulas para tentar convencer ela de que a ideia do prolongamento é uma ideia justa para tu representar os espelhos, certo? Na próxima aula tu vai entender melhor do que eu estou falando, porque nós vamos estudar espelhos planos, certo? Muito obrigado pela paciência. Arrisquem umas questõezinhas dessa parte, galera. De repente uma teóricazinha ou outra. Tá, Marjorie, que a gente menos vezes, 5 vezes menos bonito que a gente é. Como é que é? A gente é, Marjorie, 5 vezes mais feio do que a gente é. No espelho? Deve ser alguma coisa que a gente fica se achando. Não, mas sabe o que eu acho? Olha só, isso é uma coisa extremamente psicológica. A física não pode falar disso, porque as grandezas físicas são só aquelas grandezas que a gente pode medir. E como é que eu vou medir o quanto uma pessoa se acha feia? Né? Então eu diria que é muito mais uma pesquisa relacionada à psicologia, né, do que à física.
Porque é aquela história dos cachos, né? Eu fico louco quando eu vejo um shampoo 8 vezes mais cacho. Como é que mede a quantidade de cacho? Tem um pesquisador que conta os cachos da pessoa, né? Ou 3 vezes cachos mais definidos. Ele mede a curvatura do cacho, será? Né? Então é um pouco delicado. Eu acho que deve ser algo mais relacionado à psicologia. Tipo assim, mais bonito. né? Tu te olha no espelho, vê como é que tá se achando. E um grupo de pessoas te olha e dá uma nota pra ti. Aí tu faz isso e tira a média. E tu vai ver que geralmente tu dá uma nota mais baixa pra ti do que as pessoas dão. Certo? Ou então, pega lá, a pessoa se vê no espelho e depois ela se vê filmada. E vai dar nota pro que ela se acha. Faz uma pesquisa e aí com essa nota tu tira essa conclusão. E aí tudo bem, faz sentido, até porque quando tu te vê no espelho, tu não tá te vendo como as pessoas te veem, tu tá vendo a imagem reversa. Certo? Então não é exatamente o que as pessoas veem. Agora quando tu te filma e vê, aí tu tá te vendo exatamente como tu é, né? Certo? Então até pode ter sentido, mas é algo mais pro lado da psicologia. Bacana a colocação de vocês. É mais bonito. É mais bonito, né? Mais feio. Pra todo mundo fugir. Tanto que é mais